Muitas coisas está certo você fazer, mas o seu coração, a sua consciência fala, não deveria fazer isso. Sim ou não? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Não está errado você fazer certa coisa, mas você sempre fala assim, eu não deveria fazer. O que é isso? Sua consciência, é o Espírito Santo falando com você. Você pensava que era algo, né? Ele tinha que ir lá no seu quarto, falar com você. Ele fala através da sua consciência, o Espírito está falando com você. Tem coisas que às vezes a gente, por exemplo, é errado ajudar as pessoas? É certo ou errado? É certo ou errado ajudar as pessoas? É certo, mas tem hora que o Senhor fala, não é para você ajudar. Você tem que fazer o quê? Quando você está sensível à voz do Senhor, você percebe aonde na sua, sabe, lá na sua consciência o Senhor falando. Você vai atrapalhar se você ajudar. Você está me entendendo? Diga amém. É algo precioso nós entendermos isso. Devido a essa escolha que ele fez, teve uma consequência. Qual foi a consequência? A queda. Fala assim, a queda. Ele caiu. Trouxe uma consequência. O ato dele trouxe uma consequência. Então, assim que eles cometeram o pecado, a reação inicial de Adão foi estética e superficial. O que ele fez depois que ele caiu? Arrumou folha de parreira. Colocou na frente, tampando ali, escondendo o seu pecado. Só que o que acontece quando você põe uma folha, tira dela da árvore e põe ela em algum lugar? No dia seguinte, como é que ela está? Seca, murcha. Não podia cobrir. No outro dia ia mostrar. No outro dia ia expor. As folhas de figueira não conseguiriam cobrir. As folhas de figueira mostram o princípio do esforço, a primeira manifestação do esforço do homem para tentar cobrir o pecado. A folha da figueira representa isso. Primeira tentativa, primeiro esforço do homem. Então, essa tentativa de esconder a vergonha com algo que não vai conseguir amanhã, no dia seguinte, continuar escondendo, protegendo. Não. E o Senhor, então, Deus substitui a folha, sabe, pela pele de animais. O que tinha que ser feito para ter a pele de animal? Derramamento de sangue. Para derramar o sangue tinha que ter o quê? Morte. O pecado trouxe o quê? Morte. A morte veio. Por causa do pecado teve que haver morte. Então era necessário para ter derramamento de sangue. Então ele estava ensinando que para cobrir pecado, deveria ter o derramamento de sangue. Para cobrir o pecado, o sangue deveria ser derramado. Então, para retirar a pele do animal, é preciso o quê? Que ele morra. Você não tem como tirar a pele do animal sem matá-lo. Você não tem jeito. Então, que ele morra, era necessário. E quando o sangue é derramado, a vida se vai. Então, em Gênesis, a Bíblia não diz que animal era esse. Não deixa claro. No momento em que o Senhor, que essa passagem é registrada na Bíblia, não deixa claro qual animal que foi sacrificado para pegar a pele e proteger e cobrir Adão e Eva. Mas ele aponta para Cristo. Por que eu digo isso para você? Porque lá em Apocalipse, se você quiser abrir lá em Apocalipse, projetar Apocalipse para nós, 13:8, deixa claro isso. Fica claro para nós. Então a Bíblia explica a Bíblia. Que animal era esse? Quem que era esse sangue que foi derramado? Apocalipse 13, a parte B. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quem foi morto? Aquele Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quem é esse Cordeiro? Cristo. Então já estava, aqui em Apocalipse revela que lá na fundação do mundo é Adão e Eva. Quem é esse Cordeiro lá para encobrir o pecado? Jesus já havia sido morto lá naquela ocasião. Então o homem foi expulso tudo. Que é a consequência? Então a consequência é que agora deveria ter derramamento de sangue. Ele foi culpado. Essa culpa produziu o quê? Ele foi removido agora do jardim. O homem tinha sido colocado no jardim para quê? Alguém lembra? Falamos agorinha. Cultivar e guardar. Sim ou não? Cultivar e guardar. Mas porque ele agora foi expulso, agora o negócio engrossou para o lado dele. Consequência terrível. Agora a terra... Antes ele tinha árvores frutíferas diante dos olhos dele, que era só pegar e se alimentar. Agora a terra ia produzir abrolhos,
fardos. Ele ia agora suar. Ele ia ter cansaço, ele ia sofrer, ia produzir cardos, espinhos, abrolhos, a terra ia produzir tudo isso. Isso era para Adão. A situação para Adão engrossou, ficou complicada. Mas e para Eva? Agora ela ia sentir dor no parto. Casamento seria um ambiente de conflito. Você já percebeu que casamento não é fácil? Todo mundo quer casar. Mas casamento não é fácil. É consequência da queda. Há um conflito num casamento. Sabe? Então a Eva ia ter participar agora, sofrer com pôr de parto. Ela ia sofrer agora, ia ter vergonha, sentir envergonhada, né? Ter medo. Ia perder agora, além de tudo isso, ia perder o quê? A comunhão com Deus. Perdeu a comunhão com Deus. Então agora, eu falei das duas árvores do jardim, amém? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora eu vou falar de outra árvore, para nós avançarmos aqui. Outra árvore. A árvore que eu vou falar para você é a figueira que não deu fruto. A figueira sem fruto. Que é uma exposição desse texto, que é a aparência versus a realidade. Ela tinha uma aparência cheia de folhas, mas não tinha fruto. Tem gente que é assim, tem aparência de espiritual, mas não tem fruto. Não tem vida, só tem aparência. Eu quero ler aqui o texto que está aqui em Marcos 11. Projeta para nós o 11, do 12 ao 14. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Jesus teve fome. Ele e os seus discípulos. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver nela, porventura, se acharia alguma coisa. Aproximando dela, nada achou, nada encontrou. Não tinha nem um figo, nem uma fruta, senão folhas, porque não era o tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Um pouquinho mais à frente, no mesmo capítulo, projeta o verso 20 e o 21. E passando eles pela manhã, voltaram, né? Foram lá, depois voltando da missão deles em Betânia. Depois que eles saíram de Betânia, voltando. Estavam voltando para Betânia. Então, lhe disse Jesus, continuando aqui no verso 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus fez muitos milagres de multiplicação, de bênção, de cura, obras de misericórdia. As obras que o Senhor Jesus. Mas ele fez um milagre, que é um milagre de maldição. Esse foi o milagre. Que ele amaldiçoou. Todos os outros milagres que ele fez foi de cura, de multiplicação, de transformação, de libertação, expulsando demônio. Mas ele fez um. Ele fez esse milagre. Né? Esse milagre de maldição. Né? Então isso certamente tem uma grande importância para nós. É bom nós entendermos o que o Senhor quer dizer com tudo isso. Na cultura judaica, figueira cheia de folhas deveria ter frutos. Na cultura, lá no hábito deles, quando eles enxergavam uma figueira, todas as vezes que a figueira estava no momento de dar folhas, porque tem uma época do ano que ela cai, as folhas, ela fica só o caule, sem nenhuma folha, a figueira. É assim que funciona lá. Tem uma época do ano. Mas nessa época, ela estava cheia de folhas. E todas as vezes que a figueira estava no momento de ter folhas, ela deveria ter também o quê? Frutos. Ela deveria estar cheia de frutos. Então, essa era a cultura. Aquela árvore prometia algo que ela não entregava. Quem via de longe corria lá, mas chegava lá era o quê? Não tem não. Não tem não. Todo mundo ia lá e se decepcionava. Era falsa, era enganosa. Era uma planta enganosa. Era uma planta falsa. Que não gerava, não dava nenhum fruto. Então, quando o Senhor amaldiçoou a figueira, ele, na verdade, estava amaldiçoando a justiça própria, ao tentar se justificar pelas obras da lei. Então, nós estamos debaixo da bênção. Se decidirmos confiar em nossos méritos e obras, nós estamos nos posicionando segundo o estilo de vida que foi amaldiçoado por Jesus. Então, quando você decide
confiar nas suas obras, você está desprezando algo que Jesus decidiu que esse é o caminho. Você está anulando o que Jesus fez. Quando você decide se relacionar com Deus com base no seu bom comportamento, com base na sua obediência, com base nas suas obras, você está desprezando, você está anulando aquilo que Jesus fez por você. Você está indo diante de Deus confiado na sua justiça. E isso para o Senhor é desprezível. É desprezível. Não faça isso. Não chegue diante de Deus confiado. Nós vamos entrar no jejum dia 16. Quantos vão estar no jejum aqui? Glória a Deus, todo mundo no jejum. A igreja está envolvida nisso. Todos nós que fazemos parte da igreja estamos participando do jejum. Não fica de fora de nada que a igreja está fazendo. Isso mostra que você está conectado no corpo. Pastor, acabei de chegar, não tem problema. Chega, já senta no banco e já pergunta o que tem que fazer. E você vai se conectando e vai fluindo e vai andando. E você vai percebendo o mover de Deus fazendo na sua vida. Eu estou chegando agora, deixa eu entender. Não precisa vai entendendo no processo. Vai entendendo andando. As coisas de Deus acontecem na nossa vida por processo. Então, é importante você já entender isso aqui. Então, não faça isso. Não se relacione com Deus com base no seu merecimento. Com base nas suas obras. Sabe? Permaneça na posição da bênção. Existe uma posição para ser abençoado. A posição para ser abençoado não é chegar aqui e falar assim, eu me comportei bem. Eu estou na igreja todo domingo. Eu não mato uma célula. Eu até lidero. Estou lendo a Bíblia. Vou fazer o jejum. Não! Essa não é a posição da bênção. Essa é a posição do merecimento. Essa é a posição da justiça própria. E o Senhor condena a justiça própria. Ele amaldiçoa a justiça própria. Você quer ser amaldiçoado? Alguém quer ser amaldiçoado? Ninguém. Então isso é bom você entender isso. Então a sua posição, qual que é a posição sua? É de confiar que o que nos dá acesso à bênção de Deus é a obra de Cristo. Isso é confiar nisso. Por que você vai ser abençoado nesse jejum? Porque Jesus fez. Por que você vai prosperar, você vai multiplicar esse ano? Por causa de Jesus. Por que vai acontecer tal coisa? Por causa de Jesus. Tudo é Ele. Tudo é por causa dEle. Essa é a posição da bênção. Você está entendendo? Diga amém. Fala assim, eu estou entendendo. Importante você entender. Então você sai daqui e chega depois da manhã em mim e fala, pastor, eu tenho que entender, não estou entendendo porque as coisas não estão dando certo na minha vida. Eu estou fazendo tudo certinho. Saiu da posição da bênção. Que fazendo tudo certinho? Você quer mentir para quem? Alguém aqui dá conta de fazer tudo certinho? Alguém aqui não falha? Alguém aqui não erra? Eu quero que você faça tudo certo, mas a sua relação com Deus não tem nada a ver com o certo e errado. Tem a ver com o Espírito Santo que move na sua vida. Isso é importante você entender isso. Então a bênção de Deus não pode ser liberada antes que você primeiro, amaldiçoe a justiça própria na sua vida. Você tem que queimar a justiça própria na sua vida. Você tem que desfazer dela. Você tem que determinar a destruição da justiça própria na sua vida. Quando você estiver fazendo alguma coisa de bom, você fala, Senhor, eu lanço fora isso. Eu não me relaciono com o Senhor com base nisso. Eu não uso disso como moeda diante do Senhor. Eu rejeito isso. Você tem que destruir isso na sua vida. Você não pode brincar com isso, que é algo que o Senhor vai, se você não faz, Ele vai fazer. É melhor que você faça. Melhor que você desfaça. Então, o que eu faço? Não me qualifica nada para exigir nada de Deus. O que eu faço, fala para o seu irmão assim, o que você faz, não te qualifica em nada para exigir alguma coisa de Deus. Nada, você não pode exigir nada de Deus com base nisso, meu amado. É algo que você precisa entender. Então a justiça própria fica evidente em afirmações do tipo, eu acho que não sou tão mal como aquela pessoa. Olha, eu até ajudo o próximo, eu estou em todos os compromissos, sabe? São evidentes quando alguém começa a discursar isso, quando alguém começa a falar isso. Eu não consigo entender por que eu estou sofrendo, por que eu estou passando por tal coisa, isso é justiça própria. Não estou entendendo por que a porta fechou, por que as coisas não prosperam na minha vida. Justiça própria. Não queira entender, queira apenas se submeter. Amém, Senhor. Eu sei que o Senhor quer fazer na minha vida. Eu não estou vendo ainda não, mas eu creio que o Senhor quer fazer algo grande na minha vida. Eu creio que o que o Senhor quer fazer na minha vida é grande.
E eu me posiciono nessa verdade, eu não vou arredar o pé, essa dificuldade que eu estou passando é transitória, amém? Eu confio no que o Senhor já fez lá na cruz, amém? É assim que você deve se posicionar, é assim que você deve falar, é assim que você deve andar, sabe? Em vez de justificar a Deus, sabe? Você se justifica a si mesmo, fica se justificando. Você tem que justificar é Deus. Eu sei que Deus sabe. Eu sei que Deus tem um caminho perfeito. Isso é poderoso você entender isso. Você tem que justificar a Deus. Por que está acontecendo tal coisa? Deus sabe. Por que você está passando por isso? Eu não sei, mas o Senhor sabe. Justifica Ele. Não fique se justificando, não. Não fique querendo encontrar uma justificativa. Um problema que você justifica. Não, eu também falhei. Não, não procura isso. E nem procure os seus acertos, entre aspas, em nome do Senhor Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Fala glória a Deus. Então, você prefere achar a falta em Deus do que achar a falta em você mesmo. Procurar, sabe, em vez de você justificar Deus, você quer culpar Deus. Em vez de você ver a falha em você e você justificar o Senhor, você tem que justificar a Deus. Aprenda, sabe, ser aquele que justifica o Senhor em qualquer situação. Por que você está passando por essa? O que foi que está acontecendo com você, irmão? Eu não sei. Mas estou descansando no meu Senhor. Ele já me deu a vitória. Eu confio nele. Isso é precioso. Isso é precioso. Você quer dar glória a Deus só quando tudo vai bem? Você tem que dar glória a Deus em toda e qualquer circunstância da sua vida. Sabe? Então, pessoas assim têm aparência. Faz tudo certinho, bonitinho, engomadinho. Mas não tem realidade. Cadê o fruto? Cadê o fruto? Ainda chega em mim e fala, não, eu sou bom. Eu quero liderar. Quero liderar, eu sou bom. Está reprovado. Ele chega diante, falando já das suas qualificações. A nossa qualificação é Cristo. É Ele na nossa vida, é Ele que vai nos qualificar. Não é o meu ato. Nós não somos qualificados, irmão, para estar à frente da obra do Senhor em lugar nenhum. No nome do Senhor Jesus. Então, a figueira simboliza aquele que vive debaixo da lei. Tem a aparência que está tudo certo, cheio de si. Chega diante de Deus confiando nas suas obras. A figueira representa isso. A figueira estava linda, você não está entendendo. Aquela figueira era linda. Tem gente que você chega, ela é cheia de si, ela é linda, sabe? Mas não tem realidade. A figueira representa essas pessoas. Então nunca foi o plano de Deus que o homem vivesse na lei. Mas ele bondosamente deixa que a figueira cresça para ver se ela consegue produzir algum fruto. Ele deixou aquela figueira crescer. Para ver o quê? Se ela conseguia produzir fruto. Qual que é a conclusão? Não dá conta. Quem que dá o fruto? É o Senhor. É o Senhor que dá o fruto. Por que você frutifica? Por causa do Senhor. Não tem nada a ver com você. Tem a ver com Ele. Sabe, o alvo dele é a vinha. Qual que é o alvo do Senhor? Era entender que Ele é a videira. Nós somos o quê? Os ramos. Ele é a videira. É dele que vem a vida. É que vem o alimento. E é através de lá em você, Ele é tão maravilhoso que Ele quer que você frutifique. Mas o fruto vem de quem? Dele. Ele quer que você se alegre. Ele vai te dar o fruto. Ele vai fazer na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Então, eu falei da figueira sem fruto, que foi amaldiçoada. E eu falo agora também que Jesus, o que acontece? O Senhor Jesus, Ele espera frutos de cada um de nós. Fala para o seu irmão, Ele espera fruto. Fala para o outro irmão agora, Ele espera fruto de nós. Aqui em João 15:8. Nisto é glorificado o Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, como que é glorificado o Pai? Em que dê muito fruto. Você quer glorificar o Senhor? Quem quer glorificar o Senhor aqui? Quem quer glorificar o Senhor aqui? Pode levantar a mão, irmão. Quem quer glorificar o Senhor? Quando que você glorifica o Senhor? Quando você dá fruto. O fruto é de quem? Fala assim, dele. Mas Ele está entregando para quem? Para você. Olha que precioso. Então, Deus é um agricultor que busca o que é real. O que um agricultor procura? Ele é um agricultor. O agricultor procura o quê? Procura frutificação.
Ele quer que frutificação, ele quer ver frutificação, ele quer eficácia. A eficácia acontece em que contexto? Quando há muita frutificação. Esse ano foi bom, hein? Esse ano a nossa plantação foi eficaz. Nós plantamos e rendeu. Como foi produtivo esse ano? Então, o Senhor quer isso, Ele quer ver muitos frutos em nosso meio. Ele quer que você gere muito para o Senhor. Então, quais os frutos que o Senhor espera de cada um de nós? Quais os frutos? Eu separei aqui 2 frutos aqui que Ele separa para nós, aqui, que Ele espera de nós. O primeiro fruto é o fruto do arrependimento. Fala para o seu irmão, fruto de arrependimento. A palavra de arrependimento significa metanoia. Sabe, que é mudança de mentalidade, mudança de pensamento. Você veio aqui, cada vez que você vem aqui, o Senhor está fazendo uma metanoia. Você está se arrependendo da forma como você pensava, da forma como você discernia as coisas. Então, você está aqui hoje para quê? Para mudar a sua forma de pensar. Isso é frutificar. Então ele fala, o primeiro fruto é o fruto de um arrependimento. Ele fala dessa forma, nós precisamos entender que há uma necessidade de nós termos esse fruto. Então, esse fruto é mudança de pensar em relação a Jesus. A sua mudança, você está mudando a sua forma de compreender, de pensar sobre Jesus, a respeito de Jesus. O Senhor está mudando seu pensamento a respeito de Jesus. Você começa a entender que Ele cumpriu a lei no meu lugar. Você está aqui querendo cumprir a lei. Aí você vem para cá e tem metanoia. Tem arrependimento. Arrependimento não é você chorar, eu pequei. Isso é remorso. Arrependimento é mudança de mentalidade. Uma pessoa que se arrepende, ela muda de rota. Uma pessoa que ofende alguém e se arrepende, ela nunca mais ofende, ela muda a rota. Uma pessoa que desonra, ela se arrepende da desonra, ela passa o quê? A honrar. Está entendendo ou não? Arrependimento é mudança de mentalidade, mudança de pensamento. Então você passa a mudar a respeito de Jesus. Você passa a entender que Ele cumpriu a lei no meu lugar. Ele cumpriu a lei. Jesus morreu no meu lugar. Ele pagou a minha dívida, Ele pagou a minha conta. Eu agora sou livre, sou perdoado. Glória a Deus. Não é porque eu me comportei bem, mas é porque Ele realizou lá na cruz. O segundo fruto, esse é o primeiro. O segundo fruto que o Senhor espera em nós é o fruto do Espírito, baseado em Gálatas 5:22, que é o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito. Eu vou ler para você, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito, quiser projetar aí, por favor. O fruto do Espírito é amor, alegria. Olha o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto a essas coisas não há o quê? Lei. Olha a lei. Quanto a essas coisas não há lei. Mas o fruto, o pé de goiaba se esforça para dar goiaba? Eu vou dar muita goiaba. Nasceu goiaba. Não. O fruto do Espírito é sem esforço. É fruto do Espírito. Não é seu. É porque você está andando no Espírito. Se você andar no Espírito, vai frutificar. Se você estiver andando no Espírito, vai acontecer de você expressar amor, de você ter domínio próprio. Não é difícil ter os frutos do Espírito. Basta você andar no Espírito. Basta você buscar isso. Talvez tenha dia que você vai ser tentado a andar na carne no trânsito de Goiânia. Alguém te fecha. Você vai lá e faz joia para ele assim, ó. O motorista que te fechou. Não aguentei, mas se você estiver cheio do Espírito, você vai no mínimo arrepender. Falar, me perdoa por eu ter feito isso. E vai começar a liberar o fruto do Espírito. Qual o propósito do fruto? O fruto não é para a árvore. A mangueira se alimenta do seu fruto? A mangueira da manga? Não! O fruto é para outro que tem fome. Então a nossa frutificação serve para alimentar o próximo e para glorificar o Pai. Lembra que os frutos glorificam o Senhor? Lembra que qual é a forma de você glorificar o Senhor? Dando muito fruto. Então o fruto é para alimentar as pessoas e para glorificar o Pai. Outra coisa também para o propósito do fruto. Não é esforço humano, é consequência da permanência. É fruto, não é por esforço.
Se você não sair da igreja, se você continuar seguindo, você vai para o encontro, faz o cursão, o CTL, fala na célula, ajuda o seu líder, se torna um líder em treinamento, só está no ambiente, só está conectado. Vai chegar uma hora que você vai fazer o quê? Dar fruto. Não é esforço, é ambiente. Continua conectado, não se desconecta, não sai daqui, não vai andar sozinho, não. Ah, não, estou dando conta, não, toda semana de vir na igreja, não vim ir para a célula também, estou dando conta, não. Irmãos, valoriza a sua vida é preciosa demais. Deus tem planos bons demais, mas entende que para você frutificar, que você vai estar tão feliz quando isso acontecer, o Senhor vai te dar regozijo, gozo, prazer. O inimigo não quer que você faça isso, o inimigo quer te isolar, que você se torne uma presa fácil. Terceiro fruto que Jesus espera de nós é em relação à sua obra. Colossenses 1 projeta para nós 9:10. Por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno no Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento do Senhor. O Senhor quer que você frutifique em toda boa obra. Tem uma obra acontecendo aqui. Frutifica, se envolva na obra. Vamos fazer um encontro. Eu estou lá para servir. Eu vou levar 3, 4 pessoas que estão passando, que precisam de receber um encontro com o Senhor. Se envolva! Não, eu não vou, não, eu não faço, não, eu não sei o que lá. Não, seja indiferente. Frutifique em toda boa obra. E a árvore, por último, que eu quero falar para você, é a árvore que está lá em Apocalipse. É a árvore que é Jesus. A árvore que é Jesus. Apocalipse 22, 1 e 2. Então me mostrou um rio de água viva, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida. Árvore da vida. Que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. Alguém conhece uma árvore assim? Que produz todo mês? Às vezes eu vejo árvore que produz, às vezes no máximo 2 vezes no ano. Árvore frutífera. Agora uma que produz todo mês ela carrega. Fica carregada. Fica cheia de fruto. Fica ali frutificando ali, aquela coisa mais linda, dando o seu fruto de mês a mês, de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Na eternidade, amado, a árvore da vida surge dessa vez. Ela surge lá na eternidade, produzindo frutos continuamente. Você tem que ansiar pela volta de Jesus e nós sermos levados para a glória.